pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Pronto, quinta-feira, dia de podcast, pod.com, ponto oficial. E aí hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho um carinho assim muito grande por ela, né? Pelo fruto que ela é, mas também pela árvore, pela mãe, Miriam Fraga. E eu vou conversar hoje com Ângela Fraga. Ângela, que alegria ter você aqui no Pod para a gente conversar. Eu que estou feliz. O Breno estava me orientando, né, que é um bate-papo livre. Eu falei, vai ser difícil a gente ter um recorte, porque a gente tem muito assunto. Tem muito assunto para conversar, não é? Tem muito assunto. Então, eu vou dizer um poema da sua mãe, tá certo? Começar esse bate-papo dizendo um poema de Miriam, que é uma pessoa que eu tive assim, a alegria de conhecer, de estar com ela em alguns momentos assim. Aí tem um poema dela, deixa eu ver qual o poema dela. Eu coloquei alguns aqui, O Retorno, para a gente até poder retornar um pouco na sua memória, na sua casa, né? Aí ela diz assim, hoje volto à minha casa, à minha ilha destruída, reino das 7 colinas, das 7 portas fechadas. Hoje volto tão estranha, tão soberba e abandonada de mim mesma, dos meus sonhos, de minha vida passada. Como voltar sem ter ido, sem nunca ter navegado? Como abrir aquela porta que nunca esteve fechada? Hoje retorno ao começo, expedição malograda, por terras que não conheço e onde fiz teto e morada. Hoje voltei e o cachorro lambeu-me a mão na chegada. Que coisa linda, né? Isso é bem um reflexo. Ela não gostava muito dessas interpretações, não. Quando a gente dizia, eu acho que você disse isso porque você quis... Ela dizia que o poema é para ser sentido, mas eu acho que esse poema reflete muito essa insatisfação dela, insatisfação entre aspas, assim, essa inquietação, vamos dizer, né? De ir, de voltar, de navegar, de descobrir, sabe? Eu acho que de fechar ciclos, de viver coisas e ter muitas lembranças em torno do que vivia. Acho que isso era bem a cabeça dela nesse poema. E uma pessoa que tinha muitos lugares, muitas moradas, né? Assim, também. Nessa imaginação dela, nessa busca dela como pessoa, como poeta, né? Uma coisa de navegante. Ela sempre dizia. Navegante, exatamente. Navegante. As moradas eram portos, né? Aportava um pouquinho aqui, mas já tinha que seguir com esse barco, né? E ao mesmo tempo uma ânsia de voltar. Sim. De sempre estar presente, sabe? De ter que cumprir com alguma missão dela, assim, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional. Então era aquela luta do poeta com o cotidiano. Com o cotidiano. Eu acho que é difícil. Eu sempre fico pensando nisso. Meu Deus, aquela cabeça que minha mãe tinha, tão gigante para tanta coisa, tanta criatividade, tanta erudição, tanta sensibilidade, e ao mesmo tempo tinha uma vida prática, normal. Cotidiana. Assim, cotidiana. Pé no chão, assim, né? Era filha, era esposa, era mãe, não abria mão dos papéis. Muito difícil. Assim. E que lindo isso, né? Porque assim, eu busco a compreensão do mundo através do olhar do poeta. E os poetas que mais assim me encantam são esses que têm essa coerência, né, do que pensam, do que escrevem com a vida cotidiana, né? Sair de si, né? Parece. Exatamente. Você sai de si, é como se fosse um transe. Você está ali numa vida normal, aí você sai de si e recebe aquela imagem e faz aquilo de forma concisa, né? O poema também é um trabalho, né? De você articular as palavras para que tenham sonoridade, para que façam sentido, para que as pessoas percebam o que você está sentindo. É muito difícil isso. É muito difícil assim, sair de si cotidianamente, né? Exatamente. Com todas as tarefas, como você falou, assim, de casa, de trabalhos, de projetos, e ainda assim ter essa conexão com esse alto aí, que é o lugar divino, da poesia, né? Acho. Com o divino. Então, você é presidente da Fundação Casa de Jorge Amado ali no Pelourinho, aquele lugar lindo, né? Que é um símbolo assim de tanta grandeza e beleza para o mundo, né? E você também é a realizadora da Flipelô, que é uma das feiras literárias mais importantes do Brasil. Tão nova essa feira, né? Mas assim, já conseguindo conquistar um lugar tão importante no cenário de feira literária nacional, né? Eu acho que
a conquista da Flipelô é um perfil que ela tem muito próprio, de ser uma festa que partiu de uma ideia, na verdade, aí já é o ponto prático da coisa, né? Foi uma festa que foi idealizada por minha mãe, como diretora da fundação na época, depois dela ter ido à Flip, e a Flip homenageou o Jorge Amado. Quando ela volta, ela fala, gente, o Pelourinho abrigaria muito bem uma festa literária. Tem muitos espaços aqui que podem ter palestras, a música e tudo. E aí a ideia era que... E a gente tinha muita dificuldade de captação de recursos para a manutenção de um acervo de Jorge Amado, que é imenso. E 2 prédios grandes, hoje já estamos em 3, né? E então a gente pensava assim, pensamos juntos. Ela teve esse insight do Pelourinho abrigar uma festa literária e poderia ser um projeto de entretenimento que alguns patrocinadores bancariam e dali a gente poderia tirar alguma coisa que fosse revertida para a fundação. Em vez de ser algo que alguém vai lucrar com isso, é algo que, tendo a mais-valia do projeto, reverte-se para a manutenção do acervo, que é mais difícil. Então, a ideia era essa. Então, já para o ano, serão 10 anos de Flipelô. Em 2017, a gente também abriu, assim, com chave de ouro, porque a gente contou com uma bênção, vamos dizer assim, de Betânia, fazendo um sarau. Eu estava lá na igreja de São Francisco, né, pedindo a licença a São Francisco. Foi lindo aquilo. Eu acho que aquilo abriu muitas portas para a gente. A gente, obviamente, na primeira não conseguiu reverter nada, mas também não tivemos prejuízo. E, a partir de então, a gente tem tido patrocinadores que vêm aportando que, de fato, até como a Fundação faz a coordenação do evento, nós todos trabalhamos, a equipe inteira, essa remuneração que seria da equipe de produção, vamos dizer, sei lá, de coordenação, que a gente, obviamente, contrata produtores e tudo, reverte-se para a manutenção da Fundação. Ou captação de recursos. Se eu consigo um patrocinador que entra aportando, essa captação não é minha, é da Fundação. Então, tem sido um projeto muito... E, assim, eu acho que o que faz ele ser bacana não é isso. É, assim, a importância que a Flipelô ganhou não é isso. Eu acho que é o fato, primeiro, de ser algo que o Pelourinho adotou para si. A comunidade do Pelourinho, desde a primeira, entendeu que o projeto era bom e era uma coisa que fazia bem àquela comunidade do ponto de vista econômico, social, cultural, etc. Então, eles tomam para si aquela festa. E é totalmente gratuita. A gente não cobra nada de ninguém, então. Nem vende estandes para editoras, para grandes... Nada disso, é tudo gratuito. Isso é bonito porque, assim, é um direito de todos, né? A gente vive num momento, assim, que às vezes a educação particular é super cara, né? É só para quem tem uma condição financeira. E tanta gente quer estudar e às vezes não tem. E ali não, é para todos que quiserem. E essas pessoas que estão com sede de conhecimento, de saber como, né, dizia Castro Alves, elas usufruem disso, né? Assim, aproveita essa oportunidade. Entender que aquele espaço também é delas, né? Exatamente. Então, quando a gente contrata um escritor, sei lá, como o Itamar, que já veio tantas vezes, Lázaro Ramos veio esse ano, tantos outros que a gente não pode citar, só alguns. Mas você dá a oportunidade de uma criança que vem, às vezes, da ilha, de Veracruz, eles vêm de barco, a gente coloca um ônibus para eles virem, e eles têm a oportunidade de estar ali, com aquele escritor que ele só vê na televisão. Ou que ele nem sabe quem é Itamar. Eu nunca soube, ele vai saber. Nunca imaginou que pudesse estar tão próximo, sabendo dele quem é ele. Itamar chegar ali naquele momento, o Lázaro e outros tantos, e contarem a sua história de vida e ser parecida com a daquele menino. Então ele diz, eu posso. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que a gente... Então, vou fazer uma coisa que aquele homem da mala da cobra, aquele vendedor ambulante faz, que ele anuncia que vai mostrar aquela cobra miraculosa lá do Amazonas, aí fica todo mundo esperando e ele fecha aquela mala para vender a pomadinha dele, né? O seguinte, para dizer para você que está nos assistindo agora ou só nos ouvindo, que a gente vai voltar para esse tema que eu acho muito importante, que é a Flipelô, não é? Esse projeto que é muito bonito, e a Casa Jorge Amado ali no Pelourinho. Mas aí, Ângela, eu quero voltar para saber quem é você. Se é que você sabe quem você é, mas se você puder me contar um pouco da sua história, que aí, né, traz a sua mãe também de criança, o que você puder lembrar da sua memória para a gente compreender melhor você. Vamos lá.
Tem isso também. Você sabe, muitas pessoas, por eu ter ficado um pouco nessa lacuna de minha mãe, muitas pessoas, às vezes, até quando vão conversar comigo, me entrevistar, viu, Miriam? Eu falo, não, sou Miriam, sou Ângela. E somos bem diferentes, embora tenhamos um viés bem parecido. Bom, eu sou a terceira filha de 4, única mulher. Então, eu sempre falo, na minha casa eu sempre tive todas as desvantagens de ser mulher, sem nenhuma vantagem de ser mulher, porque a gente era tratada igual. E eu, inclusive, queria ser menino, porque, claro, eles todos brincavam e eu só tinha primos também meninos. A minha prima, que era menina, era mais nova, então eu só queria fazer brincadeira de menino. E cresci no meio disso. Para mim, eu acho que foi muito importante para eu aprender a ter força, para poder comandar eles, né? Teve que ter, né? Teve que buscar essa força. Comandar, né? eles. Minha mãe era muito matriarcal, assim, eu acho que depois que ela se foi, eu fiquei um pouco no lugar. Meu genro até dá risada, porque todos os dias os meninos me ligam. Aí ele ligou o primeiro, daqui a pouco o segundo, daqui a pouco o terceiro. Então, a gente tem uma relação muito... Então, eles também te colocam nesse lugar, né? A gente é muito, muito junto, muito unido, de verdade. E aí, eu fui estudar Direito, embora eu quisesse seguir a carreira publicitária, ou de arte, alguma coisa assim, mas sei lá, meu pai era advogado, a família do meu pai era advogado, foi um pouco a influência disso. Aí eu fui estudar Direito. Eu lembro que, até eu falo isso, eu convivia muito com os sobrinhos de Duda Mendonça e com o próprio Duda Mendonça, que eram da minha geração. Colegas, desde pequenininho. Daí que você quis ser publicitária? Também e alguma influência, as famílias eram né? amigas, né? Também minha mãe, muito amiga de Duda, não, que ela é mais novo, mas de Carlinhos, que era o irmão, e Aninha, que é a mãe dos meus amigos, que crescemos juntos. Aí eu lembro que Duda uma vez falou para mim assim, faça direito. Nizam fez direito. Por que você não faz direito? O caminho, né? Não sei o quê. Na época não tinha faculdade de publicidade, que hoje tem, né? Não tinha na época. Ou era jornalismo, ou era uma carreira mais na área de humanas. Aí eu resolvi fazer direito. Advoguei um pouco, trabalhei numa empresa grande de construtora, fazia direito imobiliário, mas não me sentia muito feliz com aquilo. Aí eu comecei a ir na fundação, ajudar a minha mãe algumas questões burocráticas, de cartório, de ata de conselho. Comecei a ir um pouco voluntariado. E comecei a gostar daquele movimento, daquilo. E aí, de repente, eu estava indo muito. Aí, um dia, ela falou, vamos resolver isso. Por que você não vem logo para cá? Você não vai ganhar muito, mas também você vai ter um horário mais flexível. É uma coisa que você gosta e tal. Aí, eu comecei a ir. De verdade, né? Fui contratada e tal. Eu fiquei lá assessorando ela durante muitos anos. Até, quer dizer, eu estou lá já há 32 anos. 30 anos, 31. Minha filha era bebê. E aí eu fiquei. Quando ela se foi, eu pensava, eu acho que eu não vou conseguir mais trabalhar aqui. Como é que eu vou trabalhar aqui sem minha mãe? A cabeça, o pensamento artístico, eu não sei se eu tenho essa capacidade, aquela coisa. Né? E aí eu fiquei nisso, no luto. Uma semana, 10 dias, não sei o quê. Aí a família de Jorge Amado me chama, Paloma, João e Arthur Sampaio, que era o presidente. A gente quer conversar com você urgente e tal. Eu não fazia ideia do que era. Eu imaginava que alguém ia para o lugar dela. E eu ia continuar fazendo o que eu fazia. Aí falaram, olha, a gente não quer que vá ninguém para o lugar de Miriam. Quem tem que ficar é você. Eu tomei um choque, porque eu juro, Jackson, que eu nunca pensei nisso. Porque às vezes a gente podia pensar, né? Pô, quando minha mãe se for, eu vou ficar. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca. Aí eu tomei um choque, falei, como assim? Peraí, vamos pensar, não sei o quê. Não, você vai ficar, não tem jeito, nananã. E aí me botaram ali. Como a equipe que eu tinha, era uma equipe que a gente tinha construído juntas, né? Eu já estava lá há 20 anos, mais ou menos, quando ela se foi. Era mais fácil, porque nenhum funcionário de lá deixou de conviver com ela. Agora a gente tem uns 2 ou 3 novos, mas até então todos tinham convivido. Era uma equipe que ela formou comigo. Aí eu chamei o povo e disse, e aí, gente, como é isso? Não, vai. A gente busca parcerias, você tem muitos amigos, a gente conta com
pessoal da Academia de Letras, né, que ela também era acadêmica e a gente tinha uma relação bem estreita. A gente vai ver como é que isso vai ser construído. Tinha a Beth Capinã, que trabalha com a gente até hoje, né, faz a coordenação de pesquisa no acervo, que tem essa cabeça mais artística, a própria Paloma. E aí eu não tinha como dizer não naquele momento, eu tinha que ficar e fiquei. Já se vão, desde que ela partiu, ela foi em 2016, né, para hoje. Tem um bocado de tempo, 10 anos, né? 9 anos, né? 9 anos. Quase 10. Aí tinha ainda a missão de fazer a Flipelô, porque ela tinha Era uma ideia, um pensamento dela. o pensamento dela, Como você falou, depois que ela veio da Flip, A Flip é Rio de Paraty. Janeiro, Paraty, né? São Paulo e Rio, né? É São Paulo e Rio? Ah, não sabia. Entre São Paulo e Rio, né? A Paraty fica né? meio no meio do caminho. Tá. Aí ela veio de Paraty, que foi em homenagem a Jorge. Quando ela veio, ela falou, gente, o Pelourinho cabia uma festa literária, vamos fazer. E já existia a casa, né? A casa... Já existia Já. como né, A um acervo, uma fundação, A fundação né? foi instituída em 86. E a ideia de quem da fundação? Da família? Foi assim. Quando o Jorge fez 70 anos de vida, minha mãe trabalhava na Fundação Cultural, na gestão de Geraldo Machado. E aí ela disse, vamos fazer uma exposição em homenagem a Jorge Amado. Conversou com o Jorge, ela era muito amiga de Jorge, até por uma relação familiar, que vinha desde meu avô, o pai dela, que era amigo. E ela perguntou, Jorge, e com James, Jorge, você tem material para a gente fazer uma exposição dos 70 anos? Ele riu e disse, vai lá no Rio Vermelho, a gente vai conversar. E quando ela chegou lá, ela viu que ele tinha tudo. Tudo. Né? Ele guardou os originais, as correspondências, as fotografias, recortes de jornal, tudo em caixas na casa do Rio Vermelho. Aí ela falou, Jorge, isso precisa ir para uma fundação. Você não tem como ficar guardando isso com Zélia aqui nessa casa e tal. A partir dali, ela tinha uma coluna no Jornal à Tarde e começou a fazer uma campanha em prol de se fosse criada uma fundação para Jorge Amado. Fizeram a exposição de 70 anos, foi itinerante, foi bonito e tal. E aí começou essa campanha. E Jorge gostou da ideia. A Zélia era muito também incentivadora disso. Porque Zélia dizia que teve uma época que a Universidade de Harvard queria levar o acervo e ela disse que não ia sair da Bahia de jeito nenhum. E aí disso, o reitor da UFBA, na época, que era Germano Tabakoff, entrou em contato com minha mãe e falou, olha, eu li sua coluna, eu queria conversar com você. Chamou ela. Achava que ela era do Instituto de Letras, ela não era. E falou, a universidade vai assumir fazer essa fundação. Aí ela vai para Jorge, a UFBA quer fazer uma fundação para você. Aí Jorge falou, eu acho muito bom e tal, mas eu tenho medo porque o reitor é simpático a mim. Amanhã vem um que não gosta. E aí, minhas coisas todas vão para onde? Eu não acho essa ideia muito boa e tal. Como meu pai era advogado e também convivia muito com Jorge, com Zé e tal, conversaram sobre isso e meu pai deu a solução, disse que se criar uma fundação privada, que foi o que foi feito. Ele fez os papéis, começou a trabalhar nisso com minha mãe, chamou alguns amigos dele que foram instituidores, pessoas importantes, como Newton Rick, que era o dono do shopping da Bahia, Dona Regina Simões, que eu me lembro, assim, né? Era um bocado. Meus avós foram instituidores também, tanto paternos como maternos. Caribé, Floriano, Calazans, toda essa galera. E aí criou o papel, a fundação passou a existir, eles conseguiram a doação dos prédios. Um deles era do Banco Baneb, era uma agência do Baneb, o Prédio Azul. O grandão, o grandão, maior de todos, mais era no térreo, icônico, né? Assim, né? Aí o presidente do Baneb, que é inclusive nosso conselheiro até hoje, Lafayette Pondé, conseguiu a doação da casa para a fundação, a outra contígua era do Estado, começou as tratativas no governo de ACM, e aí era Josafá Marinho o candidato, mas ele não emplacou, foi Valdir honrou, e terminou o trâmite de doação, então os prédios são da fundação. E aí a Odebrecht fez, porque o doutor Norberto também era instituidor, fez a reforma para abrigar o acervo. E a UFBA organizou o acervo dentro da Casa de Jorge Amado para levar para lá. Dentro do Rio Vermelho, levou para lá.
E começou a fundação a existir. Que maravilha. Foi uma luta. E assim, uma ideia de Miriam. Olha que figura. Né? Ela teve essa ideia da exposição. Quando ela viu aquilo... Sim, aí surgiu da própria ideia dela a ideia de manter aquilo permanente, né? Exatamente. Ela, Zélia, James, foram lá botando a mão na massa mesmo, muitas mãos, e a fundação foi instituída. E uma coisa bonita também, que ele em vida, né? Ele recebeu esse presente. Ele participou muito, deu dicas, disse coisas que ele queria, coisas que ele não queria. Ele frequentava a fundação, sempre que ele estava por aqui, ele ia para lá, frequentava e tal, gostava do que via. Eu lembro que uma vez, quando se montou o Café Teatro, fez uma exposição enorme com as capas de todas as traduções dele. Ele ficou emocionadíssimo quando ele teve a dimensão ali naqueles painéis do que era a obra dele. De onde ele está no mundo, né? São vários capas com idiomas diversos, né? Toma aquele choque, né? E é bonito a gente ler assim um título de um livro em outra língua. Em português e outra língua, como é que soa, né? Lá tem tradução até para o Esperanto, que foi a língua que não vingou, né? Que ia ser a língua universal. Universal, Mas temos. Então, todas as traduções, está tudo lá. E que tem o nome dela, né? O café, né? Exatamente, Café Zélia Gattai. Que foi até uma ideia de Maria João, a neta. Sim. Maria João fez um trabalho de conclusão da universidade, alguma coisa, e aí a gente estava montando café. Aí ela falou, podia ser Café Zélia Gattai, e foi. E ficou. Hoje já é uma referência aquele lugar, né, pra gente. Então, aí a Flip faz essa homenagem a Jorge. Ela retorna e diz, o Pelourinho cabe uma festa literária. Aí a gente fez o quê? Aprovou o projeto em lei de incentivo para captar. Não conseguimos captar com ela em vida, embora já tivéssemos até convidados. Zé Inácio, que é curador com a gente até hoje, participou ativamente da organização das mesas, quem ia ser, tudo isso a gente já tinha desenhado. E ela falece, e aí o projeto estava aprovado. Aí Tiziano Martins, né, que trabalha comigo, hoje é o diretor executivo comigo, e é quem faz essa parte de inscrição de projeto, captação. Aí ele falou para mim, o projeto a gente tem que renovar ou vai caducar, faço o quê? Aí eu fiquei uma noite pensando, falei, eu vou pensar, amanhã a gente conversa. Aí eu pensei, falei, olha, deixe, porque a gente não vai conseguir captar mesmo, deixa ele lá. Deixa caducar. Deixa caducar. Só que a gente conseguiu. A CCR, que é a empresa do metrô, entrou em contato com a gente e disse, eu vi que tem um projeto aprovado no MINC e a gente vai aportar. Só que era assim, na época, há 10 anos atrás, eram 300 mil reais para fazer o evento. Se a gente aceitasse e não realizasse, a gente tinha que devolver 70, pagar uma multa. Então, tinha que fazer, porque a gente não ia perder o dinheiro. Aí eu, meu Deus, o que é que eu faço? Aí chamei Inácio, imediatamente. Inácio, aconteceu isso, e agora, meu compadre, você vai ter que me ajudar. Porque essa cabeça poeta, essa cabeça de artista, eu já tenho muito tempo aqui, eu conheço as pessoas, sei quem é quem, gosto de literatura e tal, mas eu não sei fazer curadoria de evento literário. Não, a gente vai fazer, não pode deixar. Aí juntamos os amigos, conversamos com um, com o outro, o pessoal da academia também, Evelina, Aleilton, chegaram junto. E a gente fez, e a primeira foi linda, né? Que a gente, linda. Com Maria Bethânia nos dando aquela bênção. Ali na igreja de São Francisco, que assim, ter ela tão próxima e uma multidão lá fora, porque não cabia todo mundo, botamos, né? Um telãozinho. Um telão assim lá fora para quem não pôde entrar. Foi muito bonito. E ter a bênção dela, assim, né? Porque quando você falou isso, né, no começo da nossa conversa, eu lembrei que quando eu tive na casa de Fernando Pessoa, sim, em Lisboa, que eu visitei a casa que ele morou, que hoje é uma casa, né, assim como é a casa de Jorge Amado ali no Pelourinho, na verdade se assemelha mais à casa dele que ele morou, né? O Rio Vermelho. Que tem, no Rio Vermelho, mas também tem semelhança com a do Pelourinho. Aí eu comprei um livro dele lá, que vem um CD. E aí eu vendo esse CD, esse DVD, na verdade, tem algumas pessoas da Academia de Letras de Portugal que falam da importância dos artistas brasileiros ao trazerem os poemas de Fernando Pessoa para o palco, e Maria Bethânia talvez seja a maior representante disso, porque teve um momento, depois que Fernando Pessoa também morreu, que o livro dele ficou proibido de ser editado,
E foi esse movimento, olha que coisa linda, Que dos renasce, artistas né? brasileiros da MPB, Bacana. que despertaram para os próprios portugueses a importância de Fernando Pessoa para eles e para o mundo. Aí voltou a ser publicado. Olha que coisa linda, né? Aí você tem, assim, uma Maria Bethânia ali, né? Para também ser uma espécie de madrinha disso, né? E foi incrível, Jackson, porque ela poderia ter feito algum show que ela tivesse pequenininho, uma coisa. Não, ela fez algo para aquele evento, entendeu? Ela ficou uma semana antes no hotel, concentrada, fazendo aquilo, aqueles textos. Escolhendo textos para aquele evento ali. Falou, né? de Jorge Amado, falou do fato de estar ali nos pés de São Francisco, falou a importância de ser uma festa literária. Ela entendeu que a gente precisava daquela chancela. Então, eu acho que aquilo abriu muita, assim, os holofotes para você ter uma festa literária no Pelourinho, porque o Pelourinho, tradicionalmente, é um lugar de música, né? E de turismo. Exatamente. Então, a gente mas, ao mesmo tempo, assim, você tem plantado naquele largo uma instituição que carrega toda a história de Jorge Amado, de Zélia, da própria literatura no mundo. Então, é justo que você traga as pessoas ali para isso. E uma das missões da casa também é essa. Não é só a preservação do acervo de Jorge Amado, é lutar pela comunidade do Pelourinho, dar visibilidade àquele espaço, que é o cenário de grande parte da obra de Jorge Amado, e ele escolheu aquela casa. Ele quis que fosse ali. Né? Ele escolheu aquela casa. Ele Olha escolheu, só, ele quis morar ali de alguma forma. E é lindo isso porque é cenário dele, está em vários livros. Talvez assim o grande personagem, eu costumo dizer isso, da obra dele, que é o povo, ali é onde está a maior representatividade, talvez, né? Aquele povo do Pelourinho ali, né? E, assim, você falando dessa primeira e das outras 9, né? Já são 9, eu nunca vi o Pelourinho tão belo, assim, tão pleno como quando tem uma feira literária ali. É muito diferente, né? Não é assim, os estudantes com roupa de escola, aquelas pessoas que já circulam ali no cotidiano, tudo muda, a aura do lugar muda, escritores, cantores, atores, ou seja, parece que o livro de Jorge Amado é aberto e os personagens saem dali, ganham vida, né, na carne mesmo ali, né? E eu acho que é um evento também que tem proporcionado muito espaço para o escritor independente, que não tem editora, que banca seu livro, então a gente bota ali na Vila Literária, um espaço para o escritor independente falar do livro dele, da experiência, incentivar outros, né? Que às vezes quantos começam com a escrita independente e hoje são escritores premiados e tudo. Você tem que começar. Então, você mostrar o caminho, o que é possível, eu acho que é muito importante. E gratuitamente. Tudo gratuito, por ordem de lotação dos espaços. E aí eu volto àquilo que você falou. Quem é você e tal. Aí eu digo, fiz direito, fiz isso, caí ali. Eu acho que ali eu me encontrei um pouco, porque era esse viés das artes, que era um ambiente que eu gostava, embora eu não seja artista. Eu não sou artista, não sou escritora. Você que diz, né? Você que acha. não sou escritora. Mas, assim, é um ambiente que eu conheço. Através, primeiro, da sua mãe, né? Pelo meu DNA, né? Pelo seu DNA. Nós fomos criados em torno disso. Da literatura, do livro, da escrita, quer fosse de direito, quer fosse de literatura pura, poemas, porque tanto meu pai quanto minha mãe cultivavam muito essa coisa do livro, do estudo, né? Nós somos uma família de profissionais liberais, vamos dizer, né? Meu avô paterno era advogado, ele teve uma carreira política também, foi reitor da UFBA, e meu avô materno era médico, mas era uma pessoa que gostava muito da arte, tinha muita acessibilidade, era um colecionador de arte sacra, era uma pessoa e minha mãe sempre fala isso, que ela sempre franqueou os livros a ela, quando as moças não podiam ler certas coisas, e ela podia. Na biblioteca dele, nem toda moça lia Jorge Amado, por exemplo. Verdade. E meu avô tinha essa cabeça mais moderna, embora quisesse casar ela cedo, sim. tudo mais, que aconteceu, né? Conheceu meu pai com 15 anos, casou com 19, com 20 já era mãe. E assim, esse ambiente era o nosso, do livro, da arte,
das artes plásticas, e estar com os artistas, né? Caribé, Calazans, Mário Cravo, todos esses fizeram parte do nosso universo. A gente cresceu na Casa de Calá, no Rio Olha Vermelho. só. Né? É lindo isso porque, assim, é como se o que sua mãe vivia também, ela proporciona isso para o povo da Bahia, naquele Pelourinho, numa festa literária, Uma né? festa literária. Que essa ideia vem dela, né? Exatamente. Então é muito bonito, né? Porque olha quanta coisa que gira em torno do livro, né? Exatamente. Porque você está falando aí de artistas de segmentos diversos, artes né? plásticas. E ela também, antes de ingressar nesse momento Fundação Jorge Amado, ela também participava da Edições Macunaíma, que era aquela editora criada por Glauber, com produções artesanais, muito bem elaboradas, né? O livro dela, muitos livros dela foram publicados pela editora Macunaíma. Então ela tinha esse viés editorial, tanto que na fundação ela cria também a Casa de Palavras, que é a nossa editora, que publica estudos em torno da obra de Jorge Amado ou da produção baiana, escritores baianos, né? Não é algo comercial. Na Flipelô mesmo, a gente lançou o livro de cartas entre Jorge Amado e Dias Gomes, primeiro da coleção Um Gesto de Amizade. Agora a gente já está nas tratativas com a Companhia das Letras para ver se a gente faz uma coedição para sair com a edição de Érico Veríssimo e Jorge Amado. Então, essa coisa da edição do livro, ela sempre declarou em algumas entrevistas que desde nova, o que ela sonhava era ver o livro, era ver o nome dela na capa de um livro. É sério, olha só. E se torna essa poeta assim gigante, né? Quando o Jorge Amado convida ela para ser a diretora, Zélia pondera e diz: Jorge, acho que Miriam nunca mais vai escrever um poema e a culpa vai ser sua. Aí ele fez: não, ela vai escrever. Ela vai conseguir escrever, você vai ver. E ela consegue equilibrar isso, né? E mais uma coisa linda, assim, né? Como é bom estar sabendo disso, porque o sonho que era um sonho dela e que ela conseguiu realizar, de ter livros, né, dela com o nome dela na capa, ela também proporciona isso para o jovem autor, como você falou, que não tem, né, às vezes, uma condição de editar numa editora, né, maior, né? E esse ano a gente ainda teve o prêmio Miriam Fraga para autores inéditos, né? Que é um resgate. Porque ela criou a coleção dos novos, quando ela trabalhava na Fundação Cultural, que premiava autores inéditos. E aí a gente resgatou esse ano o prêmio Miriam Fraga para autores inéditos e foram publicados 3 poetas. Inclusive, é o filho de Cida Pedrosa, que é ganhador do Jabuti, que é de Recife, Rafael Pedrosa. 3 poetas, Alain e uma menina, Mariana. Os livros são muito bons de poemas. Foi um júri bem criterioso. Teve Marcos Vinícius Rodrigues, foi o coordenador do prêmio. A gente teve Micheline Veruski como júri, Rodrigo Casarim e Capinã também foi júri. E aí a gente conseguiu esses 3 meninos aí jovens, bem jovens, inéditos. Que maravilha, né? De poesia. E como é que funciona a estrutura, assim, para a realização de uma feira literária, né? Aí, assim, tem um tema, como é que funciona uma tudo loucura. isso? Por quê? A gente que vê tudo pronto, lindo e maravilhoso, é uma né? loucura, porque a gente não pode parar com o trabalho da Fundação. O trabalho da Fundação, a gente ainda tem as quartas free, né? Que as escolas vão e a gente faz ações formativas para os alunos gratuitamente nas quartas-feiras, sendo que aluno de escola pública entra gratuitamente qualquer dia. Mas na quarta a gente já tem ações formativas. Então, a gente não pode parar o trabalho na Fundação, o trabalho de manutenção do acervo, de atendimento ao turista, porque a gente está no Pelourinho e a gente atende muito turista. E, aliado a isso, fazer uma festa literária, com aquele volume de coisas que acontecem. Que é internacional, né? Vem gente de fora do país, né? 8 escritores internacionais. E é com a nossa equipe. Todo mundo para fazer Flipelô. Em torno de quantas pessoas? A Fundação conta com 13 funcionários, do porteiro a mim. Todos trabalham. Se envolve, todos trabalham na Fundação, mas todo mundo tem que fazer um pouquinho para Todo mundo se envolve na Flipelô. Os meninos do acervo,
param as pesquisas para ficar ajudando a gente na organização do site, por exemplo, para fazer as revisões, isso aqui. Neide, que é a secretária-geral da Fundação, faz o contato com todos os escritores, compra as passagens de todo mundo, faz isso tudo. Evidentemente, para produzir localmente, a gente tem uma produtora, né? Que é a Soli. Tem sido a Soli. No primeiro ano não foi, mas desde 2018 tem sido a Soli. Porque a Soli atua muito no Pelourinho, conhece todos os meandros do Pelourinho. Simone, né? Carreira, né? Simone Carreira. Facilita muito essa interlocução com o lugar. É muito importante. E aí a gente tem que fazer essa produção de tudo, dos espaços, são não sei quantos espaços ocupados no Pelourinho, né? A Fundação, o Teatro do Sesc. O Sesc é um parceiro muito importante desde o primeiro ano, que eles entram apoiando a programação normalmente que acontece no teatro, e eles ajudam nessa logística também de contratar e trazer as pessoas, então já desmobiliza um pouquinho a gente. Então, assim, é muita gente, né, para fazer funcionar, porque esse ano, então, que ela ganhou mais espaço, né, ela foi ampliada ali, né, ela vai ganhando mais espaço naquele território ali, e cada espaço daquele tem uma quantidade de pessoas, né? É uma cadeia produtiva imensa. Então, assim, é emprego para muita gente naquele período ali, né? Eu tenho muita vontade de fazer um estudo formal, Jackson, sobre isso, sabe? Do quanto impacta economicamente um evento daquele, sabe? Eu ainda não consegui. Eu acho que talvez a gente tenha que contratar algum órgão para fazer umas pesquisas, para entender, para numerar, porque o sentimento a gente tem. Você que é flip lover há tantos anos, você percebe o que impacta. Mas, assim, de ponto de vista formal, até para dar um feedback a quem patrocina, olha, eu ganho isso, mas eu gero X. Exatamente. Porque gera muito emprego. Os próprios ambulantes do Pelourinho, a gente passa na rua, eles falam, gente, eu nunca vendi tanta pipoca na minha vida. Maravilha, a alegria deles, né? E a gente chama também para si, por exemplo, as baianas, a gente contrata as baianas para elas fazerem um receptivo de quem está ali. A turma da percussão, tem um horário certo deles se apresentarem, a gente traz. Então, que bom você fazer isso, porque você falar isso, você estava numa mesa no Café Zélia Gattai, não foi? Foi. Aí passa um desses grupos, se não me engano, era um grupo feminino de percussão. Aí ele vem se aproximando, aquele som vinha longe, quando eles passaram aqui atrás, né, daquele café, né, onde fica o palco, que é a rua subindo ali, né? Aí ninguém conseguia mais ouvir vocês falarem. Aí eu, que adoro dizer poemas com ritmo, falei, Ângela, eu vou pegar o microfone. Aí fui lá, peguei o microfone, disse um poema, aproveitando o ritmo, né? Aquela coisa meio rap baiano, como o Roberto me disse que eu estou inventando o rap baiano, que não tem a cantilena, né, do rap americano. Aí não ficou parado assim, né, para esperar. Aí todo mundo gostou. Aí quando o povo foi passando, fui terminando o poema, entreguei o microfone. Ainda tem essa coisa linda do Pelourinho, né? Aí todo mundo adorou, né? O povo adorou, porque né? Deu uma quebrada assim, de uma forma maravilhosa. Parece até que a gente combinou. Mas parece que a gente combinou e não foi combinado, né? Foi. E então, era um grupo que não estava programado, porque normalmente a gente programa, vai ter palestra, não entra e tal. Mas o Pelourinho é vivo, né? Aí foi muito legal, foi muito bonito aquilo. E é tão bom, né, ver assim, a alegria dessas pessoas que já, tanto as pessoas que transitam por ali, quanto os artistas que se apresentam, porque a Flipelô, ela traz uma coisa mais familiar, né? Não é só a coisa ligada ao Dionísio, à bebida e a curtição da música, que é bacana, que tem o seu lugar, mas é uma coisa familiar, né? Tem pessoas de todas as idades ali, e as crianças, né? Ali na Praça das Artes também, naquele espaço que a gente batizou de Mabel Veloso, em homenagem a Mabel, porque Mabel foi uma das madrinhas também, porque desde o começo ela apostou muito, vocês têm que fazer, vai dar certo e tal. Participava muito no início. E ali é muito bom também, a gente vê os meninos, aí faz oficina, faz contação de histórias, né? Traz umas pessoas bacanas. Esse ano teve Lázaro, teve a Thalita, Rebouças, são pessoas que normalmente não vêm assim. A gente poder dar à criança também essa ferramenta de estar ali fazendo oficina, brincadeira, naqueles espaços, é muito bacana. E assim, é bonito também ver ele sendo ressignificado, né? Porque Pelourinho, pelo nome, né? E a gente vê tantos escritores, artistas negros
indo para ali, bater na nossa cara É. com luva de pelica, né? Assim, Por exemplo, o Gauss, né, que foi o escritor que veio da Costa do Marfim, o livro dele é sobre isso, né? Ele conta um pouco a história de que ele saiu da Costa do Marfim e foi fazer um mestrado em Paris. E ele só conseguia ser emprego de segurança, porque ele era muito alto, muito negro, ele dizia que ele impunha respeito e medo, então as pessoas queriam contratar ele. Só via força e queria que ele fosse segurança. Aí esse serviço dele de segurança, ele foi um laboratório para ele escrever sobre as pessoas nas lojas. E ele era em loja chique, eu acho, de grife e tal. Então ele começou a escrever crônicas da vivência das pessoas. O olhar dele, o né? olhar dele. E sem ressentimento, né? Ele falar que ele só conseguia isso. sem se vitimar, né? Não, ele falou, olha, eu conseguia isso e disso eu fiz isso. E ele é uma figura muito interessante, assim, ele tem uma voz potente, é uma figura bem legal. Foi muito bacana a participação dele esse ano. E é legal como a Flipelô dá suporte para esse tipo de pensamento, de realização, não é? De usar o melhor instrumento, a melhor arma para desarmar o mundo, né? Que é a literatura e a arte, né? A literatura, a obra de Jorge Amado fez tanto isso, né? Trazendo personagens importantes como Pedro Arcanjo, etc. Para a pauta, né? Para o protagonismo. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. E também, assim, Jackson, sem estigmatizar também. Não é uma festa literária para ser... Não, é natural que seja. Exatamente. Tem tudo. A Flipelô é diversa. Tem de tudo, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem é negro, para quem não é, para o LGBT, para quem não é. É todo mundo igual, todo mundo junto, todo mundo em festa. Eu percebo isso, você deve ter percebido também. Sim, é, né? O que todo mundo percebe, é o que a gente vê nas pessoas. Eu lembro de um ano que Paloma estava circulando por ali, eu acho que ela vai todo ano, né? Mas assim, pelas ruas, e a alegria dela, assim, de estar vendo o pai ali, né? A obra do pai dela daquela maneira ali, vendo as pessoas de todas as idades em torno da literatura, do livro, né? Eu acho. E aí é uma felicidade você poder fazer isso. Você converge com uma das suas missões, que é trabalhar um pouco pelo Pelourinho, pela divulgação do nome de Jorge Amado, da obra, e ao mesmo tempo é um projeto que ajuda a manutenção da casa. Então, eu acho que é uma coisa... E assim, a gente usa uma lei de incentivo e não cobra nada de ninguém, que eu acho que é como tem que ser, né? A gente está pegando um dinheiro que é público e tá devolvendo e ainda gerando tantos empregos, tanta renda para as pessoas que precisam, né? Você contrata ali a menina que faz a oficina de bola de sabão, sabe? Várias formas de encantar. Fazer a oficina. E outra coisa que me vem, você falando assim também, além de ser uma oportunidade de inspirar muita gente para escrever, para também levar algum trabalho artístico na vida e pensar até numa edição lá com alguma coisa artística de rua, por mais simples que seja, né? Cada expressão. Tem espaço, né? Tem espaço para todo mundo. E como é que tem sido a estruturação, assim, a cada ano? Porque começou quase sem recurso e aconteceu. E como é que é isso de lá para cá, sendo que diante de tanto reconhecimento que né, assim, de quem é de fora, de quem vem, do povo daqui, como é que funciona isso? Quais são os aliados? A gente vai buscando, acabou uma, a gente já está buscando outra. Já está com o book, que a gente chama book de venda, para buscar patrocinadores. Às vezes, um reconhecimento grande atrapalha um pouco, porque as pessoas acham que já tem. Não, lá já tem, então vou dar a quem não tem, sabe? E não é, porque tem, mas se não tiver, não acontece. E ela vai ter sempre o tamanho do que a gente consegue captar. Então, há uns 2 anos atrás, a gente conseguiu uma captação bem bacana, ela cresceu um pouco. Esse ano a captação não foi tão bacana, mas o tamanho ficou o mesmo porque a gente conseguiu parcerias. Você bem sabe disso. Porque a gente fala, olha, esse ano a captação tá ruim, seu cachê não vai ser isso, vai ser aquilo. É incrível. E como você, assim, e ouvi de você, né? Assim como eu já ouvi a gente conversando sobre isso, eu quase que não acredito, né? Como é que uma feira dessa dimensão está sujeito a não ter o apoio devido, né?
A gente consegue. A gente tem uma boa relação com o governo do estado, o governo é mantenedor da fundação, então isso nos ajuda também, porque nos ajuda a existir enquanto instituição. Isso já é um apoio. A prefeitura também sempre entra nos ajudando com alguma coisa, estrutura e tal, alguma verba, é parceira. A Secretaria de Turismo também entra. Isso, assim, são apoios institucionais. E, no mais, é através da Lei Rouanet, via patrocínio mesmo. A CCR é a grande, que hoje é Instituto Motiva, é o grande patrocinador da gente desde 2017. O ano passado, que foi, como eu te falei, mais pungente, a gente teve o apoio do Nubank, assim, de uma forma bem significativa. E aí foi bom porque eles entraram não só patrocinando a Flipelô, mas como mantenedores da casa. Então aí ajudou mais a ter recursos para manter do que para a própria Flipelô. Que é a ideia, né? Que a Flipelô possa dar uma visibilidade, uma mão né? ajudando a outra, né? E dê uma visibilidade para a casa também, eu acho. Uma forma de manter a casa, é a própria feira literária, né? Mantém também a casa. Você vê que a gente conseguiu até uma matériazinha no Jornal Nacional, bacana, assim, que foi bem significativo. A gente nunca tinha conseguido o Jornal Nacional. Aí conseguiu. Isso é bom, porque o Sul, a gente tem que romper essa barreira do Sul e do Sudeste. É muito difícil o Nordeste conseguir os apoios que eles conseguem, infelizmente. Então, uma matéria no Jornal Nacional é muito significativo para dar luz, para a gente conseguir patrocínios. E como é que você já vê assim, a perspectiva da próxima edição? Será a 10ª? 10ª edição e 40 anos da Fundação Jorge Amado. Olha só. Então, temos 2 datas comemorativas. Estamos lá, com muitas expectativas, mas tudo vai depender um pouco do que a gente conseguir captar, né? Mas já estamos trabalhando. E aí, assim, é aberto para a empresa, né? Óbvio, né? A empresa que quiser ser parceira, colocar o nome ali na realização desse evento que é tão poderoso. Exatamente. É só chegar lá e contribuir através de impostos, né? Isenção do imposto de renda, né? Não paga imposto de renda e tem o nome lá, com a Flipelô. E a gente faz, assim, o que a gente pode com o patrocinador sempre para dar a maior visibilidade que a gente consiga, porque a gente sabe que é assim, né? Não é só aqui, não é só na Bahia, no Brasil, é no mundo inteiro. A cultura nunca é muito autossustentável. Até os grandes museus no mundo precisam dos patrocínios, das leis de incentivo e tudo, porque é difícil mesmo. Embora ela empregue, né, muita gente, mas ela é uma boa fonte de renda. Assim, ainda mais assim, num país como o nosso, numa cidade como a nossa, que é tão carente de tanta coisa, às vezes as pessoas encaram erroneamente a cultura como algo de luxo, quando na verdade não é. A cultura é a base de tudo. A arte liberta as pessoas, liberta a cabeça das pessoas. Então, se você não sabe ler, você não vai para lugar nenhum, em nenhum segmento. Você precisa saber ler, interpretar o que você está lendo, sentir do texto que está lhe vindo a mensagem, né? Senão você não vai ser nada. Então, e você, a gente, antes de começar aqui, você falava dessa coisa da importância de saber ler, e de saber ler o cotidiano, como é? O dia a dia, né? Como é que você vê isso, assim, trazendo para o que a atualidade, né? A atualidade que a Flipelô já traz para aquelas pessoas? Porque elas passam, acho que, ter uma leitura diferente a partir dali, né? E também, é um desafio esse, e é uma ferramenta de você levar alguns escritores, algumas personalidades que são, como diz a gíria, bombados, por exemplo, na internet. Tem muitos seguidores, tá? Que as pessoas vão atrás dele. E aí a gente captura essas pessoas para estarem ali perto deles naquele momento, mas terem a oportunidade de ver outros que não são tão bombados, mas que têm grande importância, grande significado, que ela pode, dali, tirar alguma coisa. Aí esse escritor, quem é? Eu quero ver o que é que ele tem para dizer, como é que ele começou a escrever o livro e tal. Então, acho que essa tecnologia, a gente aliar com essa tecnologia do celular, das coisas mais de redes sociais também, é importante. E eu acho isso, quando a gente era criança, a gente aprendia assim, vamos escrever um bilhete. Como é um bilhete, Alessandra? Como é uma carta, mais adiante. O que é uma crônica, o que é um conto, o que é um livro. E hoje, com o WhatsApp, por exemplo, é tudo instantâneo e muito áudio. Então, as pessoas, às vezes, têm preguiça de escrever um pouquinho para alguém, porque é muito mais fácil falar, Jackson, e o podcast, não sei o que, não sei o que.
Mas às vezes aí você acelera o áudio. A sua emoção com aquilo não vem no áudio acelerado. E num texto é muito diferente. Você tem uma pontuação, você tem uma reticência, você tem uma exclamação. Tudo ali vai dizer o que você está pensando. Só que as pessoas nem sabem dizer, escrevendo, nem entender. Porque eu posso saber dizer, mas você vai ler lá e não vai entender nada do que eu estou dizendo. E a gente tem visto isso no cotidiano profissional. Uma leitura equivocada, Equivocada. né? Você diz uma mensagem, a pessoa não entende o que você está dizendo, a pessoa lhe responde, você não entende o que ela está querendo lhe dizer. Então, eu acho que tem que ler. Não tem jeito. A língua é a coisa mais importante para você. É a única coisa que ninguém vai tirar de você. Você pode ser rico hoje, pobre amanhã, mas se tiver cultura, se tiver bagagem, se tiver entendimento, você vai ser feliz em qualquer profissão. E assim, quantas pessoas têm esse potencial e nem sabem que tem Nem sabe. e não desenvolve isso, Não porque desenvolve. vai para essa coisa super prática, reduzida, como você fala, que são as linguagens de hoje, né? E a gente trabalhava muito com e-mail. Hoje não, as pessoas não querem nem mais e-mail, só querem o WhatsApp. E aí? Porque no e-mail você ainda escreve alguma coisa, você não tem como dizer. Mas no WhatsApp, só dizendo. Eu acho muito... Eu tenho muita preocupação com essa geração que vem aí. E é um isolamento... Assim, eles estão ali naquele universo que é uma porta aberta para o mundo inteiro, ao mesmo tempo fechados em si mesmo, né? O Exatamente, jovem. É muito preocupante. Eles estão no mundo, mas não estão neles, Não né? estão neles. Não estão neles, que é mais importante, né? É. E aí, como, assim, a pessoa, ao participar ali, vivenciar, quantos dias são geralmente de 4. 4 dias, né? Ela tem a oportunidade de... 4h30, porque a gente abre na quarta de noite e vai até domingo. Vai até domingo, né? Assim, eu sinto que inspira mesmo muita gente para falar, eu posso fazer isso, pode ser um caminho para mim, como tem sido, assim, a gente falou até sobre isso aqui antes de começar, aqui aberta a câmera, a importância de uma feira literária para uma cidade, né? Que a Bahia tem 100 feiras, se não me engano, tem 80, parece, que tem esse suporte da Pedro Calmon, né? Através da Fundação Cultural do Estado da Bahia. E como é uma ação que transforma a cidade, assim, no sentido construtivo mesmo, né? É porque é uma festa muito tranquila também, né? Uma festa literária. Você tem música, tem teatro, mas assim, é muito tranquilo, como você falou, não é tudo em torno só como o carnaval. Nada Exatamente. contra, o carnaval é maravilhoso, é bom, mas não é só isso. É um momento, a micareta, né? No interior tem as micaretas, tudo. É muito bom, mas é bom também você fazer uma festa mais tranquila, que as pessoas possam ir com o idoso, seu idoso, sua criança, né? Tem para toda idade, tem todo tipo de programação. De manhã, de tarde, à noite, né? Eu acho. Aí depois você quer ficar ali na festa, tomar um cravinho, no caso do Pelourinho, é bacana também, mas assim, de manhã você tem programação para criança, você tem programação para idoso. Eu acho, a gente fez uma parceria também boa com a Camerata da OSBA, eles levam para as igrejas aquela camerata com as músicas clássicas, acho muito bom. E aí você tem no palco principal, como a gente teve no ano passado, que foi a homenagem a Raul, Vivendo do Ócio, que é uma banda também do lugar, mas é uma banda jovem, trouxe público jovem, diferente. Então, essa miscelânea, eu acho que é que faz o DNA da Flipelô ser tão diferente, assim, sabe? E assim, reflete a nossa cultura, como nós somos na Bahia, nós somos, né? Mário Guzmão dizia que é uma coxa de retalho, se ele tiver que representar a nossa cultura, né? Nós somos isso, né? Não é? Um pouquinho de cada coisa. E essa ideia, essa coisa que você fala da importância assim, de despertar para a escrita, eu estava lendo que Jorge, conversando com sua mãe, com Miriam, uma época, deu para ela um presente que ela deveria abrir 50 anos depois, que eram cartas dele. E aí ela falou assim, mas nem eu estarei viva daqui a 50 anos. Ele falou assim, use o bom senso, né? Como é que foi essa história? Na verdade, é todo o acervo de cartas que está lá. Todo o acervo de cartas. As cartas, ele tinha 3 coisas que ele pregava na vida, declarou em algumas entrevistas. A pontualidade, sempre responda uma correspondência, e quando você quer alguma coisa, insista. Então, imagine quantas correspondências ele tinha. E de algumas, ele fazia cópia. Fazia cópia e guardava. Ele escrevia e ele copiava e tinha a dele ali, um documento ali. Pessoa. Olha que maravilha.
E tudo na vida dele era em torno de cartas. As tratativas dele de edição, os amigos. Depois tem uma época que era fax. Ele adorava fax. Está tudo lá. E aí ele deu as cartas. Quando ele deu o acervo, né, para a fundação, ele falou para minha mãe que as cartas não deveriam ser abertas para ninguém. Só depois de 50 anos da morte dele. Aí minha mãe falou, Jorge, depois de 50 anos da sua morte, eu não estou mais aqui. Como é que vai ficar isso? E tem até um papelzinho que ele fez, a gente botou num quadrinho, tá lá no acervo. Autorizando. Dizendo que não era para mexer. Ah, é? Olha só. Mas, aí ela falou isso, ele disse, não, então você usa o seu bom senso. Então, tem sido assim. A gente, com Paloma, nos auxiliando, e Beth Capinã, a gente tem feito pesquisas em torno da correspondência, bem pontuais. Foi nesse sentido que saiu o livro. O primeiro que saiu foi Com o Mar por Meio, que eram as correspondências dele e de Saramago, que foi lançado na Flip há alguns anos atrás, pela Companhia das Letras. E agora, no ano passado, ou na Flipelu agora, a gente lançou o de Dias Gomes e ele. É um livro que não é grande, são poucas cartas. E estamos finalizando o de Érico Veríssimo e ele. E a ideia é que a gente vá fazendo isso, mas de uma forma muito consciente, assim, muito pontual, muito criteriosa, usando a visão de Paloma um pouco, porque a gente também não tem, imagine, tem coisas íntimas, né? Antigamente, quase você não falava pelo telefone, era cartas, então imagina o que pode ter ali de pessoas, de coisas, sei lá, que a gente não pode responsavelmente abrir para o mundo, né? Até porque não era a vontade dele. Então tem que ser um trabalho bem devagarzinho, criterioso, mas a gente tem feito. Então tem cartas que ainda estão ali guardadas. Guardadas sem abrir, de verdade. Sempre usando esse bom senso aí, né? Que ele pediu né? E confiou nela, E né? confiou. Uma amiga dele, né? Mas que lindo isso, né? Porque são ali na casa do Rio Vermelho tem algumas cartas, você abre a gaveta, ela tem ali, né? Tem cartas lindas, né? Que dá uma dimensão assim de como nós somos, né? Esse jeito que nós somos de prezar assim por admirar e curtir um pôr do sol, de andar em ruas. Aquela carta dele para Dorival Caymmi, né? De Caymmi para ele, né? De Caymmi para ele. É de Caymmi para ele, que mostra muito, né? Dessa coisa baiana, de ter uma simplicidade, de ter esse olhar mais aí tribal, você imagina esse universo, né? Tem desde essas cartas bem romanceadas, até fulana de tal me pediu tal coisa pro menino, eu vou dar não sei o quê, sabe? Olha só. A vizinha não sei o quê, coisas assim bem cotidianas. Então você tem que separar o joio do trigo. Tem as tratativas dele com editoras, tudo isso. Então é muito difícil, é um universo bem sensível do acervo, são as correspondências. E como, assim, numa coisa tão simples que ele possa estar tratando ali, diz muito dele, né? Diz muito dele, Porque você estava falando uma coisa, assim, da sua mãe, né, que é bonito, que é essa pessoa que tem essa cabeça criativa, né, da arte mesmo, da literatura, mas muito ligada nos afazeres cotidianos, desde a casa até trabalhos e tudo mais, né? Como é importante essa coerência, né? E ela tinha uma coisa que ela era muito perfeccionista, então sofria um pouco, porque tudo que ela tinha que fazer tinha que ser muito bem feito. Tudo, né? Tudo, dos afazeres domésticos, né? Aí ela era bem perfeccionista, assim, bem difícil isso. A pessoa perfeccionista sofre, porque tem que fazer tudo direito. Ela tinha um ditado, ela gostava muito de ditado. Ela falava isso, tudo que vale ser feito, há que ser bem feito. Então, se tem que fazer direito. Bem feito. Então, é bem sofrido. E é interessante como uma pessoa que tem assim, o olhar pela arte vai querer tudo muito bem feito. Porque normalmente não é assim, né? Não é? Assim, mais solto, né? Dentro da simplicidade, que seja, né? De ornamentar uma casa para fazer uma festa. Como, né? Tudo tem uma poesia, né? E ela gostava muito disso. De receber as pessoas, de fazer almoço à baiana, sabe? Ela gostava muito. Se tivesse algum seminário na fundação, aí veio alguém de fora. Vou fazer um jantar. Aí tinha aquele jantar. Ela já fez, por exemplo, Jacques Lang, que era o ministro da Cultura da França, já jantou lá, sabe?
sempre ela queria levar. Jorge Amado ia muito lá também, sempre que ele estava aí, fazer o maturi, porque Jorge adora a frigideira de maturi, eles iam. Que é uma comida ali do Recôncavo, né? Do Recôncavo. Santa Amaro é bem, né? A culinária assim bem santamarense. Toda vez que fala em maturi, eu lembro de Santa Amaro. É bom, né? E aí, que coisa interessante também isso que você traz, assim, como a gente precisa resgatar essa coisa presencial. A gente está vivendo nesse mundo virtual, né? E a gente teve aquele boom da Covid, né? Da Covid. Que deu uma traumatizada nas pessoas, que a gente tem que revoltar mesmo, a se encontrar, se ver, se entender. Então, assim, uma feira literária, eu acho que ela desperta também para isso, né? Porque quando você fala, assim, dessa coisa, dessa prática de sua mãe, tem muito a ver, assim, com sarau, né? Porque se está ali, está jantando, aí se tem alguém da música, pode ter uma música, se tem um poeta... né, se tem um livro aqui que pode ler um poema, né, então naturalmente acontece alguma coisa, né, encantadora na arte. Você não sabe isso. Quando eu era menina, eles amanheciam o dia eu tocando violão lá. Rui Espinheira era o tocador mor. Olha aí só. Ficava lá, tocando violão a noite toda. A gente dormia, acordava e eles estavam lá tocando violão. Saraus, assim, né? Saraus. João Baldo, meu Deus, uma vez meu irmão era pequeno. Aí estava João Baldo, Jorge Amado, tudo conversando lá e tal. E João Baldo falava barbaridades. E aí, no outro dia, ele falou para minha mãe, mãe, eu queria ler um livro de João Baldo. Aí minha mãe, que maravilha, ele quer ler um livro de João Baldo. Aí começou a ler, e aí, filho, você gostou? Não era isso que eu estava pensando. Ele estava pensando que as barbaridades que ele falava ia estar ali no livro, né? Que maravilha. E ele era aquela figura despudorada, assim, né? Voz, aquele vozeirão dele, né? Era muito que engraçado. maravilha, assim, estar conversando com você sobre isso, porque, na verdade, é a sua mãe trazendo uma coisa da prática dela, do cotidiano, da vida dela, e transformando isso, de alguma forma, numa festa literária, onde pode ter todos esses elementos. Nunca né? tinha pensado nisso já. Mas assim... Eu acho que ela queria isso mesmo. Ou seja, a feira é ela, né? Ela. É, eu sua acho mãe que aquele ali, bafafá ali era nessa o que dimensão de desdobramentos juntou, né? dessa cabeça, dessa poeta, que não tem limite, né? Às vezes, eu falo para minha equipe assim, digo, gente, eu acho que se minha mãe estivesse viva, a Flipa Lu não ia acontecer, não. Porque com esse perfeccionismo dela, tem coisas que escapam da gente, né? Porque a gente também tem que deixar... É como eu acho que é como loja. Você não pode vender numa loja só o seu gosto. Você tem que ter o gosto de todo mundo, né? Mesma coisa. Às vezes tem coisas que ela não ia gostar. Eu sei que ela não ia gostar, mas tem que ter. Porque tem que ser essa diversidade, essa coisa assim, sabe? Eu acho que ela não ia ter essa consciência. Ia ser difícil. Ia acontecer, mas ia ser difícil. Ia ter que ficar dizendo, peraí, deixa quieto. Não, assim mesmo. Porque é por causa do perfeccionismo. Do perfeccionismo. E aí não dá. É um evento muito grande. Você não consegue. E olha assim, você está falando isso, e olha que é muito belo tudo, né? Tudo assim, a maneira que vocês tratam a marca, né? O tema, o homenageado, né? É um artesanato em tudo, né? E sempre conversando muito, não é nada muito imposto. É sempre uma equipe, é sempre várias... não é uma curadoria de um sujeito só, é uma curadoria construída em equipe. Houve Inácio, houve Decolipe, até você mesmo. Todo mundo tem uma participação criativa. A gente pergunta, né, aos amigos, a gente troca ideias. O que é que você acha? Como é isso? Com Bira mesmo, conversei muito o sonho que eu queria, que eu não consegui, mas ele me ajudou e tentou, e a gente foi construindo até chegar naquele encerramento com você ali. Tudo isso esse ano agora foi lindo, né? Foi lindo demais. Dizer Castro Alves ali no meio daquela multidão, assim, com e orquestra parecia um mar. Afro-sinfônica. Na hora que você desceu do palco, que você saiu abriu andando, o mar, eu me senti Moisés. Pois é. Eu estava lá em cima, eu vi aquilo... Incrível você trazer essa imagem, porque quando eu fui... E olha só, ele dizendo, estamos em pleno mar. Olha que coisa linda. Eu nem tinha... Eu vi uma onda assim. Quando eu voltei, que eu fui lá em cima na casa... Foi. Aí, quando eu falei, eu vou retornar para terminar com a orquestra lá no palco, que eu podia terminar ali no meio do povo. Aí, quando eu fui voltando, foi que eu tive a sensação do mar, porque foi fechando. O povo abriu, naturalmente fez um corredor, fez assim, né? Aquela imagem é muito linda, eu estava lá em cima, eu vi tudo. Você estava em cima da casa, você teve uma visão ali de... Né?
ficou lindo demais. Foi muito emocionante, bonito, né? Muito emocionante. E olhar, dizer o poema assim, e vendo o olhar de cada um. Todo mundo, sabe? E aquele poema é aquele poema. Muito bonito, né? É muito forte, Ó, né? a primeira vez, eu não sei se você lembra, mas quando a gente fez uma homenagem a Castro Alves, você declamou. Foi. Com orquestra de frente à casa. Quando eu olhei pro largo, eu vi um monte de gente chorando. Meu irmão, uma mão assim, ó, chorando com a força e a beleza daquele poema dito com orquestra afro-sinfônica, né? Muito emocionante. E ali, né? Naquele lugar tem um significado. É legal você trazer isso, porque quando eu ensaiei com o mestre Biratã, na casa que você falou que agora, né? Inaugurou segunda-feira, tá linda. Aquela casa ali, Casa né? da Ponte. É onde tem a foto de Michael Jackson ou é do lado? É do lado. É do lado. É do lado. Quando eu estava ensaiando ali a primeira vez, essa que você trouxe a lembrança agora, eu fui e disse o poema, com a orquestra ali dentro. Muito daquela casa, vendo ali pela janela e aquele adro ali, o Pelourinho passando lá fora e eu dizendo o poema. Aí ele parou no meio do poema. Aí ele falou para a orquestra assim, olha, não pode ser assim. Ouçam o que ele está dizendo. Olha só. Que maestro, né? Ouça o que ele está dizendo, ou seja, sente aqui o que ele está dizendo. Aí mudou totalmente o andamento, mudou tudo o sentimento da orquestra com a mesma música, sabe? Eles tocaram com a alma, né? Tocaram com a alma, assim, recebendo aquela porrada que é o poema, mas também dizendo, né? Aquilo é lindo demais. É muito bonito, né? Muito bonito. Você falou para mim quem será homenageado do próximo ano, mas você não pode dizer ainda? Não. Então deixa em sigilo. Deixa em sigilo, né? Me pediram um tempinho. Não diremos para ninguém. Deixa o povo assim que está nos vendo e nos ouvindo curioso para saber quem será homenageado da 10ª edição, né? Já tem data? De 5. Porque não é a mesma data sempre, né? Ela é flutuante ali, né? Em agosto, gira em torno do dia 10, que é o aniversário de Jorge Amado. Mas esse ano, dia 10, era uma segunda-feira, então a gente vai antecipar um pouquinho. Vai até 9. É de 5 a 11. A 11? Mentira, de 5 a 9. A 9. 5 a 9. Aí quem quiser virar ali para comemorar, fica até segunda-feira, né? Que legal, de 5 a 9 de agosto. Que maravilha. Então, Ângela, que maravilha essa conversa aqui com você. Conversa. Eu não disse a você que era muito assunto? É muito assunto, não é? Agradecer assim a sua presença. Eu que agradeço. Agradecer a você também por ser a realizadora dessa ideia linda, né, da sua mãe. Tinha que ser você. Paloma tá certa nisso, né? Tinha que ser você, porque você traz esse seu jeito. Eu vi a fundação surgir. Você né? nasceu e foi criada ali nesse ambiente e viu a fundação. Eu não estava no processo ainda quando foi inaugurada, mas eu via o esforço que eles fizeram, né? Se encantou por isso, porque você foi para lá só para dar um suporte para sua mãe. Depois eu fui e fiquei. Né? Então, assim, que lindo isso, grato por isso, por esse movimento todo que você traz aí, né? E trazer Miriam viva de uma forma bonita nessa feira. E é isso. E que a gente possa... A gente não conversou tudo, tem muita coisa que a gente pode conversar, que a gente possa vir, né? Quando você chegar possa mais perto da Flipelô, eu volto. Pronto, então vamos combinar isso. Né? Ano que vem a gente bate um papo aqui no Pod para falar, né, de como vai ser a 10ª edição. Deixa eu falar das pessoas que fazem o Pod, né? É Adriano Moraes, que é o idealizador, junto com o Luciano Suede. Aí tem as pessoas todas que trabalham na produção, W, que está sempre ligado nas câmeras, né? Algumas imagens que a gente queira que ele traz. Tem Fernanda Mendes, que está também trabalhando agora na criação de peças, né, de divulgação. Tem Breno... Eu anotei o nome Nuno, Breno Nuno. Eu sei o nome, mas o sobrenome eu não sabia. Breno Nuno. Tem Pitoco, que trabalha aqui. Tem mais quem? Tem Holanda, que está sempre aqui também dando suporte, né, e trazendo também ideias de pessoas para a gente conversar. Eu acho que eu falei de todo mundo. E essa estrutura do estúdio é incrível, né? Então, foi criada para ser um podcast. Você viu aqui no entorno, né? Várias salas de edição, de tudo, né? Muito bacana. Muito bacana, né? Adriano realmente... E ele não para. Ele cria uma coisa, já sai criando outra coisa. Mas aí
agradecer a você Eu que a alegria de estar aqui agradeço. conversando. Foi muito bacana. sobre Obrigada por todos me esses dar essa assuntos. oportunidade. Foi quase uma terapia, que eu fiquei buscando coisas no fundo do baú. Que lindo! Mas muito Muito bom. grato, muito grato. Teve uma edição que Antônia Herrera, amicíssima, né? Sua, da querida. família e de Miriam, falou sobre ela. Sim. E eu estava na plateia, e aí aquilo me deixou assim, tão comovido e tocado de conhecer Miriam pelo olhar de Antônia, que eu escrevi uma coisa assim, né? Eu não sou poeta nem nada, mas eu escrevi assim, pensando em Miriam, eu escrevi assim, que é como eu sempre vi aquela figura tão doce, que você tem essa doçura também, essa leveza. Mas ela não era tão doce. Não era tão doce assim. Eu sabia que você ia dizer isso. A gente vê aquela água calma, mas não sabe os turbilhões que podem ter ali, né? Batia ali, pá! Se não, como é que ela resolveria Não e é? realizaria tanta coisa, né? coisa. Aí eu escrevi assim para ela: sou rio de água doce, fonte que nunca acaba, sou lágrima, riso, alegria, tudo que sou vem do nada, sou verbo, dor, calmaria, letra, poesia, palavra, meu canto é sabedoria, manto de luz, sou Maria, Iemanjá, ventre d'água, de mim o amor sem fim é flor no grande jardim que ilumina e acalma. Eu saí de lá com isso assim, já pensando nisso, sabe? Eu te mando, viu? É para ela assim, viu? E para você, porque é um fruto daquela árvore tão linda, que continua viva em tudo que você faz e que a gente possa, né, receber aí dessa Estamos fruta. aí nessa missão de manter a chama de Jorge, de Zélia, de Miriam, de tantas pessoas que fizeram muito pela arte, né? Pela literatura da Bahia. Então, nossa missão é essa. Maravilha. Então, vida longa a Flipelô. Grato. Obrigada. Maravilha. Que lindo. Legal. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.